Olá pessoal, eu sou o Elton, muitos me conhecem como Juninho também, e hoje eu que vou ter a oportunidade de vir falar com vocês sobre o Evangelho de Jesus, sobre algum tema que possa nos trazer conforto nesse momento ou para toda a vida, né? E o tema que eu escolhi hoje para falar com vocês está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação. E muitos de vocês, eu acho que não sabem, mas eu não cresci com uma base religiosa, não cresci como muitas pessoas educam seus filhos desde pequeno aí na catequese, ir no culto ou ir na evangelização infantil, determinada religião, seja na evangélica, na católica, no espiritismo, no candomblé. Eu não cresci com essa base, porque meus pais na época eles foram pais novos, meu pai 18 anos, minha mãe 17, então foram pais novos e não tinham essa base religiosa para passar para mim na época. Graças a Deus eu encontrei o meu caminho, tive a oportunidade, depois de velho, de conhecer uma religião, conhecer Jesus, e hoje estou aqui no Espiritismo, que foi a religião que me preencheu, e tem a ver com o tema de hoje, com caridade. Por quê? Porque quando eu comecei a, a ver que eu precisava de algo mais, que sabe quando você fala, você tem tudo, mas não tem nada? Eu tinha um bom emprego, eu tinha saúde, mas às vezes eu estava vazio por dentro. Sabe aquela parábola do semeador, as pessoas jogando a sementinha? Foi onde os meus amigos começaram a me convidar. Então eu fui, quando eu era mais adolescente, na Universal, à meia-noite, tinha um amigo meu que ia direto. E aí eu fui uma vez, não me adaptei, não me senti bem. Fui na igreja católica, também não foi o lugar onde eu me identifiquei, não falando mal ou bem, porque para mim religião é um rótulo, o que deve ser seguido são os ensinamentos de Jesus, mesmo o espiritismo. Então, para mim não tem religião certa. Por isso que essa parábola, essa passagem fora da caridade não há salvação, é o que vem de encontro com o que eu penso. Porque não é fora da igreja, ele não fala assim, fora do espiritismo não há salvação, fora do reviver não há salvação, fora da igreja católica não há salvação, fora da igreja tal não há salvação. Não é isso, é fora da caridade. E quando Jesus fala isso, pra gente, pra mim, é um conforto muito grande. É um caminho a ser seguido. Então, eu preciso ter uma religião para ser salvo? Não. Eu preciso fazer caridade. A partir do momento que eu tenho uma religião, fica mais fácil de eu aprender o que é a caridade? Sim. Então, é um passo para você fazer o que Jesus ensina. Mas tem muitas pessoas que fazem a verdadeira caridade e não têm religião. Acredita em Deus, acredita em Jesus e não frequentam uma religião específica. Não é um ponto determinante para a gente sermos pessoas melhores. A caridade que Jesus vem nos ensinando não é aquela caridade só material. Não é aquela caridade eu estou fazendo com eu acho que, na verdade, a intenção que você faz é o que determina se a caridade é boa ou não. Então, eu estou com intenção de fazer uma caridade para receber algo em troca, ou para os outros verem que eu estou fazendo. Como Jesus fala, você já recebeu sua recompensa. Eles viram. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer a verdadeira caridade, aquela que quando está no fundo do nosso coração, a gente se coloca no lugar do outro e fala, se fosse eu gostaria que alguém me ajudasse nesse momento. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a caridade que Deus fica feliz. Quando o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, quando é a caridade que você quer
que os outros fiquem sabendo, para que falar, nossa, olha como o Juninho é bom, ele faz, ele acontece. Essa caridade é só boa pro ego da pessoa, mas não é a caridade que Deus espera de nós. E nessa passagem, de fora a caridade não há salvação, a gente começa a refletir o que Jesus espera de nós. Se a gente pegar tudo que Jesus falou no Novo Testamento, todos os seus ensinamentos falam de caridade e humildade. Caridade e humildade, que é contrário ao orgulho e ao egoísmo. Então, se a gente conseguir fazer a caridade, as outras virtudes vêm consequentemente. E aí, Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. E é encontrada também na Bíblia, em Lucas capítulo 10. E o que essa parábola do samaritano fala, do bom samaritano fala? Que tinha um doutor da lei querendo testar Jesus, como era de costume na época, eles faziam perguntas para ver se Jesus caía em contradição com os ensinamentos da lei, da época, né? Então esse doutor da lei pergunta para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde, faz uma outra pergunta para ele. O que está escrito na lei? Como ele era um doutor da lei, né? E aí ele responde, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Falou, muito bem, faça isso e você vai conseguir. E aí ele, não satisfeito, pergunta, mas quem é meu próximo? Foi aonde Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E aí ele fala que tinha um viajante que estava indo de Jericó para Jerusalém. E esse viajante, uma estrada, imagine que naquela época não tinha câmeras igual hoje, não tinha muitas pessoas, carros, motos. Esse viajante estava indo a cavalo com os seus pertences, alguma quantia em dinheiro, e aí ele foi assaltado. E esses assaltantes levaram tudo que ele tinha. E além de levar tudo que ele tinha, bateram muito nele, deixando ele à beira da morte. E nessa estrada passavam bastante viajantes. E primeiro passou um sacerdote. Um sacerdote, ele era uma autoridade na época, uma autoridade religiosa. Esse sacerdote, vendo aquela pessoa lá jogada no chão, desviou seu caminho e continuou seu trajeto. Depois passou um levita. O que eram os levitas? Os levitas eram descendentes da tribo de Levi. E os descendentes da tribo de Levi eram seguidores, já tinham um conhecimento que Moisés veio passando, então tinha uma bagagem religiosa muito grande. E esse levita também. É a mesma coisa que a gente está passando na rua do lado esquerdo, vê alguém aqui, ele mudou para o lado direito e continuou seu caminho. E depois veio o samaritano. Samaritanos eram um povo descendente de Samaria e eles eram contrários aos dogmas religiosos da época. Então, eles acreditavam no mesmo Deus, só que não aceitavam tudo do jeito que o pessoal daquela época falava. Então, eles não eram vistos com bons olhos. E esse samaritano, vendo aquele homem naquele estado, jogado, doente, tudo ferido, para e ajuda aquele homem. Na Bíblia ele fala que passa azeite em suas feridas, cuida das suas feridas, põe esse homem em cima do seu cavalo, ele vai andando, puxando o cavalo, até uma hospedaria. E nessa hospedaria, nesse hotel, ele chega para a pessoa lá responsável e fala, cuide desse homem, eu vou continuar minha viagem, que eu tenho que fazer um determinado assunto, tenho que resolver determinada coisa, e eu vou voltar. Quando eu voltar, você me fala quanto ficou a conta que eu pago os dias que ele ficou aqui, os seus cuidados. E aí Jesus vira para esse doutor da lei e pergunta, quem que é o próximo? Quem que amou o próximo nessa situação? E o doutor da lei responde que foi o samaritano. Então, aí nós temos o exemplo claro de quem
realmente segue a caridade que Jesus vem nos falar. Porque muitas vezes a pessoa tem uma base religiosa, frequenta constantemente uma religião. Eu falo religião porque não só o espiritismo, não só o catolicismo, não só o protestante, todas as religiões têm isso. A pessoa vai, só que esquece de amar o próximo, esquece de amar quem mora na mesma casa. Então, tendo esse ensinamento de Jesus, da caridade do próximo, para a gente se colocar no lugar dos outros, fazer para o outro que a gente gostaria que fizessem para nós. Fazendo isso, a gente começa a mudar as nossas atitudes. Eu gostaria que fizesse isso para mim? Não. Então não vou fazer para o outro, se eu não quero que façam para mim. Então, essa passagem, essa parábola, a gente começa a refletir e mudar os nossos hábitos. Tem um outro ponto também que Jesus fala que nesse capítulo 15, que é sobre o juízo final. E o juízo final, resumindo, está em Mateus capítulo 25, essa parte que está no Evangelho. Ele fala que vai separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas. E que a direita vai passar as pessoas boas, ou que têm o merecimento, e a esquerda as pessoas não tão boas. E aí ele fala que a direita vai passar as pessoas que, quando eles estavam com fome, deram para ele o que comer, quando ele estava com frio, que deram um cobertor, quando ele estava preso, que foram visitar ele, para quando ele teve alguma necessidade, ajudaram. E aí os discípulos perguntam: mas Senhor, quando foi que a gente te viu com fome e deu o que comer, ou te viu preso e fomos te visitar? E aí ele responde que quando qualquer filho de Deus que estiver passando por essa situação e estava com fome e deu o que comer, foi a ele que foi feito isso. E aí ele continua dizendo: para quem passou ao lado esquerdo, foi quando viu ele com fome e não deram o que comer, quando viu ele com frio e não deram um cobertor, ele estava preso e não foram visitar. E aí de novo eles perguntam: mas Senhor, quando foi que nós te vimos preso? Quando foi que nós te vimos com fome, com frio e não te demos o que comer, o que beber? E ele responde novamente: qualquer um dos nossos irmãos, de filho de Deus, qualquer pessoa que estiver passando por isso, vocês verem e não não derem um alimento, não derem, é a mim que vocês não ajudaram. Então aí a gente começa a ver o amor ao próximo. O que Jesus se refere nessa parábola? A gente não pode levar no sentido figurado da coisa. A gente tem que pegar a moral da história para a gente ajudar o próximo. Porque ajudando o próximo, a gente vai estar ajudando o nosso Jesus, como ele diz. E aí a gente vai estar agradando a Deus. Porque se somos todos filhos do mesmo Pai, são os nossos irmãos. E para quem acredita no Espiritismo, em reencarnação, a gente sabe que a vida é uma roda gigante. Nessa encarnação a gente pode estar lá em cima, na outra a gente pode estar numa situação desfavorável. O espírito não regride, ele só evolui ou estagna. Então não quer dizer que eu vou estar numa situação, vou regredir, não. Mas pode ser que eu venha alguma situação de prova. Pode ser, um exemplo, se essa reencarnação eu venho com uma condição financeira muito boa e faço mau uso, na próxima eu posso vir com dificuldades. E aí eu vou ver as pessoas fazendo caridade, me ajudando. Na próxima oportunidade que eu tiver de vir com uma condição financeira melhor, teoricamente, é para eu vir mais caridade, ajudando mais, não só pensando em mim ou em esbanjar os bens materiais. Então, o que eu levo desse ensinamento é isso: caridade é a única salvação, é a única
qualidade que nós temos que ter. Porque tendo caridade a gente vai ter tudo o resto. Tendo caridade a gente vai ter amor. Tendo caridade a gente vai ter o perdão. Tendo caridade a gente vai ter tudo. Porque a gente não ajuda do fundo do coração quem a gente odeia. Então se eu estou ajudando, se eu estou fazendo caridoso com ele, é que eu já deixei de odiar. Eu amo. Então esse é o ensinamento que eu quero passar para vocês, que eu entendo que Jesus passou para nós. Fora da caridade não há salvação. Fiquem todos com Deus. Que essas palavras possam despertar algo em seu coração, em nosso coração, né? Para que a gente sejamos mais caridosos, principalmente nesse momento. Que Deus esteja conosco hoje e sempre.